Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver o que, a meu ver, gente, é a questão mais difícil da Olimpíada IJSO 2023. Eu tenho resolvido muitas questões dessa prova aqui no canal, porque eu vejo que todas elas preparam muito bem para todos esses grandes vestibulares, como ITA, IME, EFON, Escola Naval. Ela tem um nível muito alto, assim, essa prova, e questões interessantíssimas, assim, muito criativas. É o caso dessa daqui, de que ela mistura três assuntos que a princípio nem são tão correlatos assim, mas eles conseguem com muita criatividade tornar esses assuntos assim, digamos, misturados, né? Que é a parte de dilatação volumétrica de sólidos, dos líquidos e hidrostática, tá tudo junto na mesma questão, gente. Então, é uma questão que é totalmente fora da curva e eu tenho certeza que vocês que caíram nesse vídeo vão aprender bastante, ficando nele até o final. Antes de começar para valer, eu peço a gentileza de dar um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e assim distribuir o vídeo para mais pessoas. Quando eu li essa questão, gente, eu já pensei logo naquele livro lá do Irodov, gente. Essa questão, ela tem a cara do livro do Irodov, assim. Eu acho que eles devem ter se inspirado demais nesse livro para poder elaborar essa questão. Ela diz assim: um corpo homogêneo e maciço de massa em visão e coeficiente de dilatação volumétrico constante γ é imerso inicialmente em um líquido também homogêneo a temperatura de 0 °C e ele é equilibrado por uma massa M1 através de uma balança hidrostática, como mostra essa figura. Aí, levando o sistema formado pelo corpo imerso e o líquido até uma nova temperatura de equilíbrio, que ele chama de X. Ó, é muito importante a gente ver essa parte aqui, ó. Inclusive, eu já vou falar logo isso, antes de terminar a leitura da questão. Aqui, tudo que for ΔT nessa questão, gente, porque a gente não costuma trabalhar com ΔT, né? Tudo que for ΔT nessa questão vai ser só o próprio x, porque ele não começa com zero. Se ele vai do zero até o x, o ΔT vai ser o próprio x, beleza, gente? Já deixar isso logo de cara, é bastante claro desde o início. Aí ele fala: a nova condição de equilíbrio da balança hidrostática é atingida por uma massa que ele chama de M2, aí na ausência de quaisquer resistências. Aí nessas condições, ele quer saber qual é o coeficiente de dilatação volumétrica real desse líquido. Ou seja, o objetivo é saber qual é o coeficiente de dilatação do líquido. Só que aqui, gente, o que deixa essa questão bastante complicada é porque você tem duas dilatações. Você tem a dilatação dessa esfera que aparece e a dilatação do líquido, tá tudo junto e misturado, gente. Aí realmente é preciso você fazer com muito cuidado essa questão, porque qualquer vacilo você pode errar, né? E ter bastante cuidado com as notações, com as letras que você vai usar. Aí assim, como eu gosto muito do Irodov, gente, eu vou até usar uma letrinha que aparece demais no livro do Irodov, gente. Você pode chamar do que você quiser. Eu quis chamar da letrinha ETA, gente, porque é uma letrinha que eu acho super bonita e elegante, né? Eu vou chamar esse coeficiente de dilatação do líquido o ETA. Nosso objetivo, gente, é conseguir isolar esse ETA, né? Vocês vão ver como não é nem um pouquinho trivial isolar esse ETA na história. Vai dar um desses itens aqui. Você vê que só olhar pelos itens você já vê que não é uma questão nem um pouquinho fácil isso daqui, né? Aí vamos lá, a gente começar a brincadeira. Ó, a gente precisa colocar primeiro o peso aqui desse da direita, né? Porque aqui na balança você tem o peso dele, que é M1 vezes G. Aí a gente sabe disso, a gente que o equilíbrio da balança, ele vai se dar do outro lado aqui, né? Aí vamos lá, a gente vai ter o peso emissão G desse outro. A gente vai ter o impulso. Aí aqui o impulso inicial, gente, eu vou chamar de E1, tá certo? O impulso inicial eu vou chamar de E1. Aí a gente vai ter a tração no fio, que ela vai ser igualzinha àquele peso, né? Essa coisa da balança ela é muito nesse sentido, assim, já que está em equilíbrio, a tração vai ser igual ao peso, assim como ali em cima, para ter o equilíbrio, a gente vai ter a tração igual ao peso. É assim que a gente tem o equilíbrio da primeira situação. Aí pronto, aí feito isso, outra coisa importante, a gente tem que nomear esses volumes iniciais, gente, porque assim, cada um deles tem um nome, uma letrinha no caso, né, como eu falei, o volume inicial desse bloquinho, eu vou chamar de V1, certo? E o volume inicial do líquido, eu vou chamar de V0. Você precisa definir uma letrinha para cada um deles, gente, porque isso aqui vai se alterar. Tanto esse volume V1 vai se alterar, como esse volume V0 também vai se alterar com a dilatação, gente. Aí agora a gente vai para a situação inicial. Ó. Eu vou procurar usar bem aqui o espaço da folha, porque essa questão tem umas contas imensas. Né? Ó, vamos lá para o início. Ó. No início, a gente não tem dilatação.
Aí a gente tem que fazer aquele equilíbrio ali. Gente. A melhor maneira da gente escrever é que essa tração de cima, M1 vezes G, ele vai ser contrabalançado, né, por essas outras duas forças. Né? A gente vai ter o peso mg para baixo, né, e aqui a gente vai ter o menos o E1. Ali você poderia escrever também, já. Tem gente que prefere escrever assim, o M1 mais o E1 igual a MG, mas é a melhor maneira de escrever essa daqui. Vocês vão ver como escrevendo assim fica mais, digamos, correto, assim, aquilo que vai se aproximar da nossa resposta, né? Aí vamos lá. Feito isso, a gente tem que trabalhar com esse E1. Esse E1 é o impulso 1. Esse impulso 1, quem vai ser ele? Ele vai ser a densidade inicial do líquido, né? Que aqui, mais uma vez, a gente tem que usar uma nomenclatura bastante coerente para poder não dar erros, né? Eu vou chamar de ρL1, a densidade do líquido no primeiro momento, vezes o G, vezes o volume deslocado do bloquinho, que foi o que eu chamei de V1, beleza? Aí eu vou substituir aqui nessa expressão. Ele vai ficar M1 G é igual a Mzão G menos o ρ L1 vezes G vezes V1. Aí aqui você vê que dá para cortar todos os Gs. Ó. G com G vai embora. Aí a gente vai ficar com M1 é igual a Mzão menos o ρ L1 vezes V1. Aí aqui, gente, eu já vou escrever da maneira que é a mais adequada para que a gente consiga continuar as nossas contas, né? Eu vou jogar esse ρL1 vezes o V1 para o lado esquerdo e esse M1 para o lado direito. Mzão menos M1. Aí essa daqui é a nossa primeira equação, gente. Eu vou chamar essa aqui de equação número 1. Essa questão ela precisa de muita organização. Sem organização, você vai se perder todo nela, gente. É preciso demais de organização. Aí pronto, esse é o início. Agora a gente vai para a parte da dilatação, gente. O depois é que o bicho pega nessa questão, gente, que é a parte realmente que fica mais complexa, né? Ao depois a gente vai ter uma dilatação tanto do sólido quanto do líquido, né? Aí eu vou começar pelo sólido. O corpo, ele dilata, né? Vou colocar o corpo dilata. Aí logo, né, o seu volume, né? Você vai ter o seu volume será, né? Vou escrever dessa maneira, o seu volume será, e a gente tem que usar a dilatação dos sólidos, gente. Como é que fica o volume final da dilatação dos sólidos? Eu vou chamar de V2. Ó. O V2 ele vai ser V1, que multiplica 1 mais gama vezes o ΔT, que é o X, né? Eu já falei lá no começo, gente. Tudo que for ΔT, a gente vai chamar de X nessa questão, porque ele vai do 0 para o X. Então é isso, ele começa com o volume V1, o volume V2, a gente usa a formulazinha básica, né, do volume final de uma dilatação. Aí eu vou chamar isso daqui de equação número 2. Isso aqui já é uma equação que a gente vai precisar, equação número 2. Eu vou deixar ela bem destacadinha aqui. Ó. V2 é V1 vezes 1 mais gama x. Aí agora a gente tem que ver a alteração da densidade, gente. O líquido, a densidade do líquido muda, né? Vou escrever assim, a densidade do líquido muda da seguinte forma. Vou escrever dessa maneira. Muda da seguinte forma. A gente tem que analisar, porque assim, o que acontece? No caso do líquido, a massa dele não muda, né? A massa não vai mudar a densidade e o volume. A gente sabe que a massa é a densidade do líquido vezes o volume dele. Então a gente vai pegar o antes e o depois, porque a massa não muda. Então a gente vai fazer dessa maneira. Ele vai ficar a densidade do líquido 1 vezes o volume inicial, que a gente chamou de V0. Ele vai ser a densidade do líquido na situação 2 vezes o volume depois que eu vou chamar de V2, certo? Esses volumes a gente tem que ter bastante cuidado para não confundir, gente, o volume do líquido com o volume do sólido, beleza? Aí pronto. Feito isso, a gente tem que analisar a parte da dilatação do líquido, né? Agora a gente vai para a parte que, a meu ver, é a mais crucial para essa questão, que é a dilatação do líquido. Vamos analisar essa parte da dilatação do líquido, porque na dilatação desse líquido, vou agitar aqui o finalzinho, a dilatação do líquido ela vai envolver esse éter, né, que eu disse lá no comecinho da questão. Aí como é que vai ficar essa dilatação do líquido? Ó, o volume final do líquido, que foi o que eu chamei de V2, o V2 nada mais é do que o V0 vezes 1 mais eta vezes x. Porque aqui a gente vai usar o coeficiente de dilatação do líquido, que eu chamei de eta. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esse V2
nessa equação que a gente está resolvendo agora. Vou substituir. Quando eu substituo, ele vai ficar escrito dessa forma aqui, ó. O ρ do líquido 1 vezes o V0, ele vai ser o ρ do líquido 2 vezes o V0, que multiplica 1 mais eta x. Se ajeitar esse eta que ficou meio feio. 1 mais eta x. Aí você vê que está tudo multiplicando, então dá para cortar V0 com V0. Aí aqui, gente, nosso objetivo é isolar o ρL2, a densidade depois. Ó. A densidade depois, ela vai ficar escrita como ρL1 dividido por 1 mais eta x, certo? Aí isso aqui é outra expressão super importante para a gente. Vamos chamar isso aqui de equação número 3. É a relação da densidade antes e depois, né? A mudança da densidade do líquido, gente. Ele mudou dessa maneira. A gente já viu a variação do volume do objeto e a variação da densidade. Tudo isso é importante para a gente. Aí agora a gente vai para a parte, a meu ver, a parte mais complicada dessa questão, gente, porque isso, a meu ver, é o que deixa essa questão bem difícil, assim, que é o novo empuxo, né? A gente tem que trabalhar com o novo empuxo. O novo empuxo, gente, na segunda situação, ele vai estar relacionado com a nova densidade com o novo volume, percebe? Aí esse novo empuxo, gente, que eu vou chamar de empuxo 2, ele vai ser a densidade do líquido na segunda situação, vezes o G, vezes o volume do deslocado do objeto na segunda situação. Aí o volume do objeto na segunda situação é aquilo que eu chamei de V2, né? Aí esse V2 aqui, né? Esse volume na segunda situação do objeto, é esse V2 aqui. E aí é preciso não ter bastante cuidado. Eu vou até botar um Lzinho aqui, viu, gente? Porque eu percebi que eu escrevi da mesma maneira. Eu chamei de V2' o do líquido e V2 o do objeto, porque é o objeto que está dilatando, né? Aí a dilatação do objeto, o empuxo, ele vai estar atuando sobre o objeto. Então vai ser o volume dilatado do objeto, que é o que eu chamei de V2, né? Você vê que dá um nó na cabeça, tantas expressões, né? Mas é só fazer com cuidado, gente, sem pressa, que você vai chegando no resultado. Aí aqui a gente vai substituir, ó. A gente vai substituir o ρL2 e o V2 por essas expressões já com as dilatações, gente. Aí vai ficar uma expressãozinha meio feinha aqui, mas é exatamente isso que a questão queria que o aluno chegasse, né? Eu vou substituir a primeira vezes o G vezes esse V2 que é o V1, que multiplica 1 mais gama x. Né? Que é esse V2 é essa equaçãozinha que eu tinha escrito antes, né? Aí pronto, gente, essa equação aqui é a equação mais complexa dessa questão aqui, para você escrever, né? O segundo empuxo, ele é escrito dessa forma. Eu vou chamar isso aqui de equação número 4. Aí pronto, gente, com isso aqui a gente já vai começar a se encaminhar para o resultado final dessa questão. A gente vai trabalhar agora com o equilíbrio das forças, né? O equilíbrio das forças na segunda situação, né? Equilíbrio das forças no segundo momento, né? A gente vai trabalhar agora do segundo momento. O equilíbrio das forças no segundo momento não vai mudar praticamente nada. Inclusive, eu não vou nem mexer nesses vetores que eu já escrevi, ó, porque o que vai acontecer? Quando você põe o peso 2 aqui, ele vai mudar essa tração. Aí o que vai acontecer? Ele vai mudar a tração, vai ficar M2G, e aqui a gente vai ter tudo dilatado. Ó. Esse volume do sólido dilatado, ele vai ficar o que eu chamei de V2, e esse volume do líquido dilatado foi o que eu chamei de V2', né? Aí a gente vai trabalhar com esses valores todos dilatados, mas a fórmula vai ser igualzinha à primeira. Ó. No primeiro caso eu não coloquei M1G igual a MG menos o E1. Ali vai ficar só M2G. Né? Só vai mudar isso, gente. A escrita é praticamente a mesma. Mas as equações é que vão mudar. Ó. Vai ficar M2G, ele vai ser igual a Mzão-G, né, menos o empuxo 2. Né? Pronto, é isso que a gente vai ter. Aí agora a gente vai substituir. Gente. Essa equação E2 aqui, a gente já calculou, não foi? A gente vai substituir por essa monstrenga, que é a equação número 4, gente. Aí aqui a parte da questão que tem que ser feita com mais cuidado, porque ela tem um algebrismo enorme, gente. O algebrismo dessa parte aqui. É preciso fazer com muito cuidado. Aqui vai ficar ρ L1 vezes G vezes o V1 sobre 1 mais eta x vezes 1 mais gama x.
Aí que você vê que dá para cortar todos os G's, né? G vai embora com G, vai embora com G. Aí aqui, gente, eu vou escrever de uma maneira praticamente idêntica daquela outra equação lá que eu escrevi no começo, né? Eu vou passar esse que tem o ρ pro lado esquerdo, ó. Ele vai ficar o ρ L1, só ajeitar esse ρ aqui que foi meio feinho. ρ L1 vezes o V1 vezes 1 mais gama x sobre 1 mais eta x, ele vai ser mzão menos m2. Pronto, essa aqui vai ser a nossa equação número 5, gente. Aí aqui ele já está se aproximando assim da carinha que a gente precisa para poder chegar no nosso resultado, gente. Aí agora eu vou fazer mais umas continhas, né? Vou separar bem aqui. A gente vai para a etapa final da questão. A gente vai dividir a equação 5 por 1. A equação 5 por a equação 1. Aí vamos lá, a equação 1, gente, eu vou voltar aqui para mostrar a equação 1. A equação 1 é essa daqui, ó. O ρ L1 vezes o V1. E ali a gente vai substituir, ele vai acabar sendo cortado, percebe? Aí ele vai ficar escrito dessa forma aqui, ó. Esse aqui tem que ser feito com muito cuidado para poder não errar nenhum termo, assim, não esquecer de nenhum deles. ρ1 L1, 1 mais gama x sobre 1 mais eta x. Esse aqui vai ser dividido, gente, pelo primeiro termo ali da equação, que era o ρ L1 vezes o V1. Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou meio que pôr na frente, né? Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pôr na frente para poder ficar bem legal. ρ L1 V1. E aqui eu vou repetir essa outra parte, ó. 1 mais eta x. Beleza, gente? É legal nessa divisão? Aí aqui a gente vai ficar com mzão menos m2. E a outra parte, ela fica mzão, é porque eu tô dividindo a 2 pelo mzão menos m2, e a outra vai ficar mzão menos m1. Pronto, vai ficar mzão menos m1 ali. Aí pronto, a gente feita essa divisão, aí agora a gente vai só continuar essas contas, né? Quando a gente faz essas contas aqui, a gente vai poder cortar esse com esse, vai embora. Aí agora a gente vai só multiplicar esses termos, né? Quando a gente faz a multiplicação desses termos, a gente vai chegar no nosso resultado, né? Aí aqui tem que ser feito com bastante cuidado, porque o nosso objetivo principal é isolar esse 1 mais eta x, né? Ele vai ficar o seguinte, ó. Ele vai ficar... na verdade, eu vou até inverter, gente. Aqui, se eu inverter, ele fica melhor, né? Agora que eu percebi que se eu tivesse dividido 1 por 5, teria sido melhor. Eu vou inverter, certo? Eu vou inverter, porque invertendo fica melhor. Agora que eu percebi que, assim, se você escrever de forma invertida, ele vai ficar melhor. Ó, 1 mais eta x dividido por 1 mais gama x, ele vai ser mzão menos m1 dividido por mzão menos m2, certo? Eu inverti toda essa equação. Quando a gente inverte, ela fica melhor a escrita, gente. Aí aqui eu vou até vir mais para o lado esquerdo aqui para poder caber bem na folha, gente. Ele vai ficar o produto cruzado, ali fica 1 mais eta x, ele vai ficar parêntese, mzão menos m1 sobre mzão menos m2, que multiplica 1 mais gama x. Aí aqui o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o produto distributivo, né? Dessa fração. Por cada um daqueles termos, eu vou jogar o 1 para o lado direito, né? Eu vou deixar só o eta x, certo? Essa aqui é a parte que tem que ser feita com muito cuidado, gente. Mas enfim, eu estou fazendo bem no passo a passo, sem pressa, porque dá tudo certo. Aí vai ficar o eta x, ele vai ficar mzão menos m1, parêntese, sobre mzão menos m2, ali vai ficar vezes 1, é só ele mesmo, né? Aí eu vou fazer propositalmente, gente, esse mais 1 ele vai ficar menos 1 bem aqui, e aí eu vou acrescentar o terceiro termo, ó. O terceiro termo eu vou pôr entre parênteses, mzão menos m1, sobre mzão menos m2, vezes essa outra parte que é o gama x, certo? Aí aqui, gente, eu já vou finalmente chegar no nosso resultado. Eu vou passar aquele x dividindo, né? Porque o nosso objetivo é isolar esse eta, né? Quando a gente passa
esse x dividido, eu vou deixar assim, 1 sobre x, certo? E aí eu vou abrir um colchete. Eu vou abrir um colchete para fazer o MMC, gente, desses termos aqui, ó. Dá para fazer o MMC desses termos. Ele vai ficar escrito dessa forma. Olha como fica bonitinho, ó. Ele vai ficar mzão menos m1. Aí ali você vai ficar menos, né? Eu já vou fazer direto, ó. Menos mzão. E outro termo é menos com menos, né? Menos com menos vai ficar mais m2 dividido por mzão menos m2. E aí isso aqui a gente fecha o colchete, né? Aí outro termo, ó, você vê que você vai dividir o x, né? Quando você passa o x dividindo, esse x aqui ele vai acabar sumindo, gente. Aí ele vai ficar simplesmente essa parte aqui. Ele vai ficar simplesmente mzão menos m1 dividido por mzão menos m2 que multiplica gama. Aí nesse lado aqui, desse colchete, ó, mais mzão, ele vai embora com menos mzão. E aí ele vai ficar M2 menos M1. Aí pronto, gente, depois de toda essa loucura, a gente vai chegar na nossa resposta. O eta, ele vai ficar escrito dessa maneira aqui, ó. Parêntese, M2 menos M1 dividido por Mzão menos M2, que multiplica 1 sobre X, e que vai se somar com esse outro termo ali, que é o Mzão menos M1 dividido por mzão menos m2 vezes o gama. E aí a gente vê que isso daqui, gente, ele bate bonitinho com um dos itens da questão. Ó. Se a gente analisar esse item e analisar os itens que foram trazidos na questão, ele está idêntico ao item A. Aí essa é a resposta, esse é o gabarito. Aquela resposta que a gente chegou, ela é idêntica à resposta que está no item A. O M2 menos M1 sobre mzão menos M2, 1 sobre X, mais mzão menos M1 sobre mzão menos M2 vezes o gama. É exatamente a mesma expressão. Beleza, gente? Chegamos à nossa resposta, gente. Aí, complicada essa questão, né, não, galera? Como eu falei, a meu ver foi a questão mais difícil dessa prova da IJSO 2023. Essa aqui é aquela questão, como o pessoal costuma dizer, né? Que separa os homens dos meninos, né? Espero que vocês tenham entendido direitinho, gente, todo passo a passo. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!